Boa noite, a paz do Senhor a todos. É com uma satisfação que nesta noite eu quero tirar um momento para estar falando de algo especial para você. É um dia comemorativo numa boa parte do mundo e nesta noite eu gostaria de estar falando de um assunto muito interessante, um assunto muito importante para nós, os evangélicos. O mundo inteiro nesse dia comemora a Páscoa e algumas pessoas não têm noção do significado da Páscoa. E nós, pregadores do Evangelho, pregadores da Palavra de Deus, nós temos o dever de instruir, temos o dever de falar a respeito dessa passagem, falarmos a respeito desse assunto, para que o mundo inteiro, as pessoas, tenham a real noção, o real conhecimento do significado da Páscoa. Porque hoje é um dia que você vê muita correria, muitas famílias correndo, preparando a festa da Páscoa. É tudo muito lindo, é tudo muito proveitoso para as famílias. Me alegro por isso, porque eu vejo famílias que se reúnem para esse momento, para festejarem a Páscoa, para comemorarem a Páscoa. Mas muitos daqueles que estão lá dentro do lar, no meio da família, participando de uma festa muito bonita, não têm a real noção do significado da Páscoa. E eu gostaria de, nesta noite, poder falar apenas um pouquinho desse significado. Eu gostaria de, nessa noite, poder esclarecer um pouquinho a respeito desse assunto, para que quando você estiver comemorando com a sua família, quando você estiver comemorando com os seus filhos, a verdadeira razão da Páscoa, ela possa vir ao coração de cada um deles. Eles terem uma noção do significado desse momento chamado Páscoa. E eu quero, nesta noite, antes de eu começar a falar a respeito desse assunto, o desejo do meu coração é de que Deus, o nosso Criador, aquele que é a verdadeira razão de nós comemorarmos a Páscoa, a esse que nos libertou da escravidão do pecado, esse que nos libertou de uma terra estranha, para nos levar para uma terra melhor, a esse nós devemos toda a glória, a esse nós devemos toda a adoração, a esse nós devemos toda a celebração, a esse nós devemos toda a festa, porque a razão é Ele. Mas antes disso, eu gostaria de poder fazer uma oração. Eu quero pedir que Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele venha te dar graça, Ele venha te abençoar, a ponto de você compartilhar isso com a tua família, com os teus filhos, porque a própria palavra, ela nos orienta no decorrer dos anos, no decorrer da vida, nós celebrarmos esse momento e ensinarmos os nossos filhos a razão da Páscoa. E a razão da Páscoa hoje, se nós formos trazer para o dia atual, para hoje, esse exato momento, agora, eu passei há poucos instantes atrás em um supermercado, a maior aglomeração, a maior correria para se comprar um chocolate, para se comprar um ovo de Páscoa, para comemorar a Páscoa. Tudo muito bonito, importante que a família se reúna, mas a real verdade, qual é? Eu quero pedir a Deus que nesta noite Ele venha me dar graça e Ele possa dar graça a você que me assiste nessa noite, o meu irmão na fé, aquele que congrega comigo aqui na congregação em Vila Nova Cruçá, no Brasil para Cristo, que esse meu irmão também, ele venha ter noção real do significado verdadeiro da Páscoa.
Então eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que ele possa entrar aí no teu coração, na tua mente, e ele possa trazer esse esclarecimento para você, para que você possa compartilhar com seus filhos, compartilhar com a sua família, que talvez nessa noite já saiu da sua casa, veio de alguma cidade, está de visita na sua casa. Apesar de estarmos passando por um momento de pandemia, não podemos ter aglomeração, mas as famílias terminam se reunindo. Amém? Graças a Deus por isso. Com toda a segurança, com toda a prevenção, é muito lindo a família estar reunida. Então eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que ele possa entrar aí no teu coração, na tua mente, ele possa esclarecer a você a razão da Páscoa e você tenha esse direito, você tenha essa autoridade de poder ensinar os seus filhos, ensinar as pessoas à sua volta o verdadeiro significado da Páscoa. Então eu quero orar a Deus, pedir a Ele que Ele possa, pelo poder do seu Espírito Santo, estar aí com você, na sua casa, na sua família, na sua festa de celebração nesta noite. Ele terá trazendo a verdadeira noção da Páscoa, trazendo a alegria da festa da Páscoa aí no meio da sua família. Então eu quero orar um pouquinho nesta noite, pedir a Deus que Ele possa, pelo poder do seu Espírito Santo, estar entrando aí na tua casa, no meio da tua família, estar se alegrando com vocês nesta noite. Vamos orar um pouquinho a Deus nessa hora. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, Senhor da glória, eu entro na tua presença para pedir a Deus querido eterno que o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, possa nos esclarecer um pouquinho mais acerca dessa celebração. Quantas famílias celebram na face da terra a Páscoa, Senhor, muitos conscientes, muitos sabendo a verdadeira razão da Páscoa, mas muitas famílias também, Senhor, sem conhecimento, sem ter a certeza do significado da Páscoa. Mas nós que te conhecemos, nós que servimos ao Senhor, devemos falar, devemos ensinar, instruir ao Senhor da glória aqueles que estão à nossa volta acerca desse momento tão precioso na nossa vida, tão importante na nossa vida, momento, Senhor da glória, onde nós celebramos, ó Pai, de uma forma que o Senhor tem nos orientado. Por isso, Senhor, que eu possa, como ministro do Teu Evangelho, também instruir, Senhor da glória, as famílias da terra, como celebrar verdadeiramente a Páscoa. Pai querido eterno, o significado dela, que eu possa, Senhor, receber a Tua graça, a Tua unção e poder falar desse momento àquele que nos ouve nesta noite. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, esse que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus queridos, antes de eu ministrar uma palavra, antes de eu falar a respeito da Páscoa, aquela Páscoa que Deus, Ele nos instruiu, a primeira Páscoa, como ela aconteceu, por que ela aconteceu, quem deu a ordem de se fazer, de se comemorar a Páscoa. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Nesse exato momento, eu quero dirigir um louvor, uma adoração ao nosso Deus, aquele que é digno de ser glorificado, aquele que é digno de ser celebrado por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por todas as famílias da terra. Você que nos ouve nesta noite, você meu irmão na fé, você aquele que congrega aqui comigo, você se não congrega nessa congregação, que Papai do céu, Ele possa abençoar grandemente a tua vida e a tua família. Mas nesse momento, vamos adorar a Deus através de um louvor, dois louvor, aquilo que Deus nos conceder nesta noite. Amém? Vamos louvar a Deus. As multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração.
adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto, exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Receba a honra, receba a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus.
Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei.
Deus. Aleluia, Jesus. Meus queridos, voltamos. Vamos agora falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, ela é o maior ensinamento que nós podemos ter na nossa vida. Nós fazemos muitas perguntas, às vezes perguntamos para pessoas que nos instruem de uma forma correta, outras não. E nós às vezes temos dúvida em algum momento, em algum assunto com relação às coisas de Deus. Mas as coisas de Deus reveladas pela sua palavra, ela não tem como ter confusão, desde que nós conheçamos a sua palavra. E conhecer a palavra de Deus nos leva a termos entendimento daquilo que Ele nos orienta, daquilo que Ele proporciona para a nossa vida. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito da Páscoa. E quando se fala de Páscoa, há muitas perguntas, há muitas dúvidas. Principalmente uma pessoa nova no Evangelho, aceitou Jesus há pouco tempo, na forma que a sua família, na forma que a sua vida conheceu as festas que comemoramos durante um ano, entre elas a Páscoa, nós temos algumas dúvidas. Então, quando nós entramos na palavra de Deus, nós começamos a compreender da forma correta. Eu quero pedir a Deus que Ele, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele possa ir de encontro à tua vida. Se você tinha alguma dúvida, se você tem um conhecimento, talvez até mais do que o próprio pregador, mas você se instruiu, se aconselhou pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não mente. A palavra de Deus ela é verdadeira. Então, quando nós nos orientamos por ela, nós não temos mais dúvida. Nós não temos como ser enganados, não temos como ser confundidos por alguém que vem nos instruir de uma forma errônea, de uma forma que não é a verdadeira. Eu quero dizer para você que o desejo de Deus é de que você tenha conhecimento de tudo aquilo que você faz na sua vida. Um exemplo, a Páscoa, que nós vamos comemorar nesse domingo com a nossa família, e talvez nós estamos lá pegando um ovo de Páscoa, um presente, presenteando aquela pessoa, mas a real, a verdadeira razão da Páscoa, nós não estamos dando para essa pessoa. Então eu quero que nesta noite você possa ter um pouquinho dessa palavra, para que você possa transmitir para a tua família, para o teu filho, para que no decorrer da vida ele venha saber o significado da Páscoa. Então Deus, ele pegando agora Moisés, ele pegando Arão, ele passa uma instrução para eles, mas eu quero ler esse texto na palavra de Deus, que se encontra em Êxodo, segundo livro da Bíblia, em Êxodo. Ali foi instituída a primeira Páscoa. Pastor, mas houve uma outra Páscoa? O significado dela, o motivo dela, a forma dela. A Páscoa ela é comemorada simplesmente por um fato: a libertação que Deus dá ao homem. Quando Deus libertou o homem de uma certa escravidão, Ele chega agora e Ele passa uma instrução. Como comemorar aquele momento que você foi liberto? Cada pessoa comemora um momento de uma libertação, um momento de uma escapatória, um momento de um livramento, de uma forma. Mas a forma de Deus é a forma mais precisa. A forma de Deus é a forma melhor. Porque quando nós fazemos conforme as orientações de Deus, nós vamos compreender o que vai dizer o texto. Então, eu quero ler aqui em Êxodo, no capítulo de número 12, o texto ele já diz o seguinte: a instituição da primeira Páscoa. Então, aqui é quando foi constituída a primeira Páscoa. Então, o que diz o texto? Quando eu pego o primeiro verso, ele começa dizendo o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Preste bem atenção nesse detalhe. Tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Eu quero parar um pouquinho aqui, nessa parte. Quando o povo de Israel, quando o povo de Deus, ele foi levado cativo, foi levado para o Egito, por conta dos seus pecados, ele foi viver numa terra que não era deles. Ele foi viver num lugar por permissão de Deus. Diz a palavra de Deus que chegou um tempo que Deus agora, lembrando do seu povo, chama Moisés e Arão e manda ir lá tirar aquele povo de volta e trazer para uma terra que Deus tinha prometido. Quando Moisés chega ali naquela terra para tirar o povo de Deus, eu não quero dizer as condições que Moisés teve para poder arrancar, para poder tirar aquele povo da terra que eles viviam em escravidão. Ali não era a terra deles. A terra deles era Israel. Mas por alguma razão eles saíram de Israel por permissão de Deus e foram para o Egito. O Egito, ele tem um sinônimo de lugar de escravidão. Por quê? Ali não era a sua terra. Ali não era o lugar onde você nasceu. Ali não era o lugar onde você vivia. Ali não é o lugar onde você adorava ao verdadeiro Deus. Então ali você tem que sentir como um escravo. Você está fora da tua terra. Você está fora do seu habitat. Você está fora da sua casa. Você está numa casa estranha. É o Egito. Mas Deus, por nos amar, chegou a um ponto que ele disse: olha, Moisés, eu quero que você vá lá e tira o meu povo do Egito. E quando Moisés fez o que Deus mandou, agora ele chega e dá uma ordem para Moisés, para celebrarem, para comemorarem a retirada do seu povo daquele estado de escravidão. Daquele estado onde eles estavam, que não era um estado que eles deveriam viver. Eles tinham que estar numa terra boa, numa terra melhor. Eles tinham que estar na sua verdadeira casa, onde Deus os criou, onde Deus os colocou. Mas por conta do pecado, eles foram levados para aquele lugar. Por conta da desobediência a Deus, eles foram levados para aquela terra chamada Egito. Agora Deus pega um escolhido seu, chamado Moisés, instrui ele, põe Arão ao seu lado, manda ir lá tirar o povo do Egito, mas agora Deus ele chega e diz para Moisés: olha, você tem que ir com Arão lá no Egito, traz o povo de lá, mas agora eu quero que vocês façam uma coisa, eu quero que vocês celebrem, eu quero que vocês comemorem a vitória que vocês alcançaram hoje. Eu estou libertando vocês, eu estou tirando vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Agora vocês têm motivo de se alegrar, porque eu estou mandando vocês para uma terra melhor. Eu estou mandando vocês para um lugar que eu escolhi para vocês.
Eu quero dizer para você que você tem o direito de poder celebrar, você tem o direito de poder comemorar, porque você tem um Deus que Ele não quer que você viva na escravidão, Ele tem um lugar melhor para você. A partir do momento que você começa a desfrutar do melhor de Deus, daquilo que Ele tem para a tua vida, você tem que celebrar, tem sim. Você tem que comemorar, tem sim, com toda a sua família. Por quê? Porque agora você se sente livre. Porque agora você tem um Deus que está cuidando da tua vida. Mas Ele pega Moisés, Ele pega Arão e diz para ele: olha, vocês têm que passar uma instrução para os chefes da família. Você que está me ouvindo nesta noite, você pode ser um obreiro da casa do Senhor. Eu não sei como você está instruindo a tua família. Você que está me assistindo nessa noite, talvez você nem tenha aceitado esse Deus como teu Salvador ainda. Mas eu quero te dizer nessa noite, Ele tem poder, Ele tem autoridade para te tirar da escravidão que você está vivendo hoje. Uma escravidão do pecado, uma escravidão daquilo que não agrada a Deus. Ele tem poder de te arrancar dessa terra que te escraviza, que é o pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Ele, e está dizendo: olha, agora eu te dou liberdade, a partir de hoje você é livre. Deus, Ele pode fazer isso na tua vida, mas você que já conhece a Deus, Ele está dizendo para você: olha, eu já te pus em liberdade, comemore esse dia, festeje esse dia, porque você é livre. Eu tirei você da terra do Egito, eu te tirei da escravidão. Agora você tem que celebrar a sua vitória. Celebre a sua vitória. Mas agora Deus, Ele passa algumas instruções para Moisés, para Arão, e diz: olha, procura os principais da casa, ou seja, o chefe da família, o dono da casa, o marido, o pai, o esposo, e passa as instruções para ele, como ele vai celebrar a Páscoa. Então, nesse ponto, eu quero dizer para você, a Páscoa que se comemora nos dias de hoje, talvez muitas crianças, talvez muitos jovens, talvez muitas pessoas estão comemorando com tanta alegria no coração, mas não sabendo a real verdade. A real motivação dessa celebração. A celebração é porque Deus te libertou, Deus te tirou do pecado, Deus te tirou daquela vida de escravidão que você tinha. Mas agora, como comemorar a Páscoa? Como realizar ela? Eu quero dizer que não se faz a Páscoa, não se celebra de qualquer maneira. Deus agora, instituindo a primeira Páscoa, a primeira que existiu, Ele chama Moisés, chama Arão e diz: olha, procura o chefe das casas e diz para eles. Eles vão lá, pega um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. Olha, eu quero que, se não tiver um cordeiro, pegue um cabrito, mas sem mancha, sem defeito. Ele tem que ser perfeito. Porque nós não podemos apresentar para Deus nada com defeito. O que nós apresentamos em gratidão a Deus, em comemoração a Deus, tem que ser sempre o primeiro, o perfeito, o melhor. Então agora Deus, Ele pega, instrui Moisés e Arão vai na casa dos chefes de família e diz: olha, vocês agora peguem um cordeiro, o primogênito, lá, o primeiro, aquele que não tem mancha, aquele que é o melhor, o perfeito. E se não tiver um, vai lá, pega um cabrito também, mas sem defeito. E vocês pegam um conforme o número de pessoas que tem na sua casa. Agora, se um cordeiro desse, ele é muito para uma família, porque ela é pequena, então chama esse chefe de família, fala para ele procurar o seu vizinho, o mais próximo da sua casa, pelo número da sua casa, pelo número da casa do seu vizinho, o tanto que eles comem na sua casa, pegue um cordeiro, mas um sem mancha e sem defeito, e celebrem ao Senhor. Aí eles pegam e dão um prazo para que se prepare toda essa festa. O problema, a questão não é o prazo, é a forma como vai se apresentar a Deus.
Hoje eu posso celebrar a Deus comprando um ovo de Páscoa, mas a minha vida está distante da verdadeira razão, do motivo da Páscoa. Muitas famílias dessa noite vão se embriagar. Comprei um ovo de Páscoa, vou dar para o meu filho, para a minha filha, eu vou dar um ovo de Páscoa para minha esposa, para alegrar o coração dela. Agora se reúne com os amigos, começa a beber, começa a festejar. Na mente da pessoa está distante da razão por aquilo que você está festejando. Essa festa significa uma gratidão a Deus, uma celebração de gratidão a Ele, por aquele tão grande sacrifício que Ele fez. Ele foi naquela terra e te tirou de uma vida de pecado, uma vida que você ia morrer, uma vida que agora você tem ela de volta, porque Deus Ele te resgatou do pecado, Ele está te levando para uma terra melhor. A tua terra não é o Egito, a tua terra é a Canaã. Deus estava dizendo para aquele povo, a Jerusalém de Deus, a Jerusalém que nós lutamos tanto por ela hoje. Eu quero dizer que nós que servimos a Deus hoje, nós lutamos para chegarmos à terra prometida. E eu quero dizer daqui a pouco qual é o sacrifício que nós tivemos de uma vez por todas, que nós devemos celebrar todos os dias, para que nós possamos chegar nessa terra prometida e desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, voltando aqui na história daquele povo, que Moisés agora chega para eles e diz, olha, vocês têm que preparar um cordeiro. Se não tiver um cordeiro, pega um cabrito, mas sem mancha, sem defeito, perfeito, para a celebração da Páscoa ao Senhor. Aí vem lá o verso de número 21 e diz o seguinte, olha o que Moisés, ele diz para o povo. Chamou, pois Moisés, a todos os anciões de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga das portas, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Então, o que Deus agora está instruindo Moisés para instruir aquele povo, quando eles pegam o cordeiro, não um cordeiro qualquer, quando eles pegam um cabrito, não um cabrito qualquer, quando eles sacrificam aquele sangue que eles tiraram daqueles animais, eles pegam com hisopo, como está dizendo aqui, vamos dizer, uma esponja. Aí você, por amor a Deus, por conhecer as instruções de Deus, os ensinamentos de Deus, porque um homem de Deus chamado Moisés, agora chega, passa essa instrução para o povo agora pega em obediência à palavra de Deus, vai lá e pega o sangue com aquela esponja, passa nos umbrais das portas. Presta atenção no que eu quero dizer para você hoje. Presta atenção no que eu quero passar como instrução para você agora. Existem algumas religiões na face da terra que se utilizam do sangue de animais para que possam adorar a um Deus, mas a um Deus estranho. O Deus verdadeiro, Ele deu uma instrução naquele dia para que aquele cordeiro, aquele sangue de um cordeiro puro, um cordeiro que foi oferecido a Deus, aquele sangue que foi tirado dele, fosse passado no umbrais das portas, para que quando Deus entrasse naquela cidade, para destruir o inimigo da tua alma, o inimigo da tua vida, a tua vida não fosse atingida. A tua vida não fosse atingida.
para que a tua vida ela não fosse atingida. Então, o que agora Moisés ele passa como instrução para aquelas pessoas? Pega essa esponja, molhe naquele sangue, passe no umbrais das portas, e quando Deus ele vier para destruir o inimigo da tua alma, a tua vida, que está guardada pelo sangue do Cordeiro, quando o anjo passa para a destruição daquela cidade, ele vai olhar na porta da tua casa, ele vai dizer: olha, aqui tem um escolhido de Deus, aqui tem alguém que obedece a Deus, alguém aqui que mora nesse lugar conhece o verdadeiro Deus, porque tem sangue do Cordeiro na porta da sua entrada, na porta da sua casa. Então o anjo ele passa, destrói tudo em volta, mas a tua vida não será tocada, diz a palavra de Deus. E agora Moisés passa essa instrução para aquele povo. Essa instrução eu quero que você tenha ela no teu coração, porque quando você vai pegar esse cordeiro, oferecer ele a Deus, quando você vai sacrificar ele a Deus, como esse povo nesse dia estavam fazendo isso, eu quero dizer que você foi livre da ação de Deus na vida daqueles que não fazem a vontade dele. O Egito servia como aquele que escraviza. Eu quero te dizer que nos dias atuais tem vícios que escravizam, tem pessoas que te escravizam, tem costumes que te escravizam, mas eu quero dizer que o verdadeiro Deus é aquele que veio para libertar e dar vida abundante para você. Então, quando você for celebrar a sua Páscoa nessa noite, você esteja com a sua família, lembrando: olha, o motivo de nós estarmos festejando, celebrando a Páscoa, é porque Deus nos libertou do cativeiro. Nós estávamos presos no pecado, nós somos libertos por esse Deus, agora nós somos livres, porque Ele nos libertou. Como? Através do sacrifício do Cordeiro. Então Deus ele passou, destruiu o teu inimigo, mas ele não tocou na tua vida. E essa simbologia do Cordeiro, ela me chama muito a atenção para um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês nesta noite. Eu quero dizer para vocês que quando se fala do Cordeiro, Deus ele olhando para a humanidade, ao longo da vida, ao decorrer dos anos, tantos anos se passaram, o povo foi liberto lá do Egito, agora estão indo para uma terra prometida por Deus, para Canaã celestial, mas no decorrer do tempo vai se esquecendo aquilo que Deus nos ensinou pela sua palavra. Muitas pessoas hoje, até mesmo servindo a Deus dentro da igreja, vai lá, vai comprar o seu ovo de Páscoa. Eu, pastor, também, já fui lá, já comprei o meu ovinho de Páscoa, levei para minha casa. Quem não gosta de comer um chocolate? Mas na minha mente, no meu coração, o sacrifício, a verdadeira adoração que eu tenho que fazer ao meu Deus é lembrando o que foi que Ele fez pela minha vida. Ele me tirou daquele lamaçal de pecado que eu estava. Quando Ele veio para destruir o meu opressor, quando Ele veio para destruir aquele que me escravizava, Ele primeiramente passou o sangue do Cordeiro sobre a minha casa. Ele disse: olha, nessa casa você não toca, ali está Orlando. E aqui hoje está Orlando para falar dessa verdade para você nesta noite. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado pela minha vida. Eu quero te dizer que o sangue do Cordeiro foi derramado, foi pela tua vida também. Deus ele vem, destrói o inimigo da tua alma, mas Ele te deixa vivo, Ele te deixa de pé, para que você possa nessa noite estar dizendo: só o Senhor é Deus. Eu quero dizer para você que para Ele te libertar, Ele pegou um cordeiro, aquele que se entregou na cruz do Calvário para a salvação da tua alma. Então hoje existem muitas pessoas que dizem que celebrar a Páscoa é recordar a ressurreição de Jesus Cristo. Então por que Jesus Cristo morreu? Ele morreu para a salvação da tua alma. Nunca esqueça disso. Você que está ouvindo essa palavra nesta noite, você que já serve a Deus, não esqueça nunca dessa palavra. Jesus Cristo morreu crucificado na cruz do Calvário para a salvação da sua alma. Ele foi o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro de Deus, morto pelo homem para a salvação de toda a humanidade. Mas esse texto, ele também está na Bíblia.
Eu quero ler esse texto para você nesta noite. Sabe por quê? Porque o Cordeiro, ele foi morto. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Foi o sangue de Cristo que lavou todos os nossos pecados. Nossas vestes, nossa roupa era suja de pecado. Agora foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Então a esse toda a glória. Só que ele foi morto, mas a palavra de Deus havia de se cumprir. E se comemora no dia de hoje a Páscoa, dizendo: eu vou comprar um ovo de Páscoa para comemorar a ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Cristo eu não comemoro com ovo de Páscoa, não. É com um coração quebrantado diante dele e dizer para ele: Jesus, muito obrigado pela tua morte, para a salvação da minha alma. Então eu quero te dizer que ele morreu para a salvação da tua alma. E certeza disso é porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Ao terceiro dia, ele haveria de ressuscitar. O profeta Isaías já dizia isso. Então eu quero ler o texto que está em Mateus, no capítulo de número 28, para que você possa entender. E no fim do sábado, quando já despontava, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro onde enterraram Jesus. Crucificaram ele morreu, enterraram ele no sepulcro, puseram uma pedra bem grande para que ninguém pudesse tirar o corpo dele de lá, e lá estava Jesus no túmulo. Mas agora aqueles que conheceram a Jesus correram lá no túmulo, talvez no pensamento daquela palavra que nós devemos guardar no nosso coração: olha, Jesus vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. O homem natural não ressuscita assim, só alguém pelo poder de Deus pode fazer isso. Então vamos lá, diz a palavra de Deus que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede-o. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava, aonde ele jazia. Então, a palavra de Deus aqui vem nos afirmar que Jesus Cristo, ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas diz a palavra de Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa? É o que se comemora nos dias de hoje, a ressurreição de Jesus Cristo. Então toda a humanidade tem noção de que o Filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário para a salvação das suas almas. Mas salvar do quê? Hoje nós ainda permanecemos lá no Egito. Lembra que eu disse que o Egito, ele simboliza um lugar de pecado, um lugar de escravidão. O tempo passou, nós já estamos no ano de 2021 e existe pessoa que está como aquele povo que estava no Egito. Está no estado, num lugar de pecado, com a sua vida, com a sua roupa manchada do pecado, sem o direito de ir morar com o verdadeiro Deus. E nesta noite, juntamente com a sua família, comemora a Páscoa. O que você está comemorando nesta noite? O que você está comemorando com a sua família? Se sua veste está manchada, se você não reconhece esse Jesus como Salvador da tua vida, a comemoração real é essa que eu quero te dizer nesta noite. Eu quero encerrar essa palavra dizendo isso para você que me assiste nesta noite. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele morreu crucificado. Ele não morreu em vão. Ele morreu para te salvar.
Ele morreu para te libertar do estado de pecado que você ainda está até hoje. Mas eu quero dizer para você que a comemoração é porque ele morreu, mas ele não está morto. Então isso prova que ele não é um homem natural. É o próprio Deus que veio em carne nessa terra, morreu crucificado na cruz para te salvar, para te libertar. E agora diz a palavra de Deus que aquelas mulheres foram lá no túmulo para ver se Jesus estava lá. Mas diz a palavra de Deus que um anjo do céu desceu. Ele agora chegou naquele lugar onde estava Jesus, tirou a pedra do lugar, e agora o Filho de Deus, para cumprimento da palavra de Deus, levantou e saiu do túmulo. Aqueles guardas que estavam tomando conta da porta do túmulo, ficaram apavorados, não apenas porque Jesus saiu, mas pela aparência daquele anjo que estava ali naquele lugar naquela hora. Quando Deus ele está presente num lugar, ele assusta aquele que está no pecado. Ele apavora aquele que não anda com ele. Mas diz a palavra de Deus que tinha pessoas que andavam com Jesus, tinha pessoas que acreditavam em Deus. Olha, o nosso Salvador, aquele que veio, pregou o Evangelho para nós, aquele que veio, curou as nossas enfermidades, aquele que veio, expulsou os demônios que estavam rondando a nossa casa, a nossa família. Olha, esse Jesus, diz a palavra que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Olha, Maria, vamos comigo, vamos lá no túmulo. Correram para o túmulo, não tiveram medo. O anjo disse para elas: olha, não tenham medo, vocês veio ver Jesus, ele não está mais aqui. Então se cumpriu a palavra. Jesus ressuscitou. Agora o anjo chama elas para ver o lugar onde Jesus estava. Ele já não estava mais lá. Deixa eu dizer para você, Jesus ele não está mais no túmulo. Ele não é um Deus que você vai adorar, que está com os braços numa cruz. Não, ele já foi descido da cruz. A cruz foi só para que ele pudesse ali expirar, morrer em teu favor. Ele foi, o corpo dele tirado dali, foi sepultado. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Então ele vive. Se ele ressuscitou, ele recebeu a vida de volta. E eu quero dizer que essa mesma Maria, mas a outra Maria, mais algumas mulheres, encontraram com esse Jesus. Então nós temos motivo de comemorar a Páscoa, sim. Comemore com a tua família. Diga para a tua família a real verdade da Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos, essa festa que nós comemoramos, é por Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para salvar a nossa vida. Aquele sacrifício que fizeram quando saíram da terra do Egito é porque eles foram libertos da escravidão. A real razão de nós festejarmos hoje em 2021, é porque nós temos um Salvador, que ele morreu crucificado na cruz do Calvário para a salvação da nossa alma. Ele nos arrancou daquele estado de pecado que nós vivíamos, ele nos libertou do pecado, mas agora ele está sentado à direita de Deus, intercedendo pela tua vida. Entrega a tua vida nas mãos dele, entrega os teus cuidados nas mãos dele. O Salmo 37, o verso 5, diz o seguinte: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Talvez você não aceitou esse Jesus ainda, aquele que morreu na cruz do Calvário. Talvez você esteja comemorando a ressurreição dele hoje, mas não aceitou ele como Senhor da tua vida. Talvez porque você não teve aquela oportunidade de dizer: olha, a minha vida pertence a esse Jesus, foi ele que me salvou. Foi ele que me libertou. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. Que você possa ensinar o seu filho, que você possa ensinar a sua família, ao longo da sua vida, dizendo o verdadeiro significado da Páscoa. Foi uma libertação que Deus deu para o homem. Lá no Egito, quando estava como escravo, Deus o libertou. E ele disse como era para comemorar a Páscoa. Se nós formos levar à risca, se nós formos levar ao pé da letra, o que foi que Deus mandou fazer? Foi para comer ovo de Páscoa ou para comer a carne? Era para pegar aquele cordeiro e era para sacrificá-lo.
Eu não vou dizer aqui as formas como foi para preparar aquele cordeiro, para que a família depois sentasse à mesa e se alimentasse. Não é isso que eu quero dizer nessa noite. Eu quero dizer a verdadeira razão, qual foi o motivo, como era que era para comemorar a Páscoa. Deus mandou escolher um cordeiro puro, perfeito, que não tivesse defeito. Por quê? Quando Ele mandou o cordeiro, o seu cordeiro, para me libertar do pecado, aquele que vem para libertar o pecado hoje em 2021, ele é perfeito, ele é puro, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele não errou, ele não falhou, ele não blasfemou contra o Pai. Antes ele disse, em teu favor, em meu favor. Quando estava lá na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mas nessa noite, Deus está nos instruindo um pouquinho através da sua palavra. Comemore a Páscoa com a sua família, mas diga a verdade para a sua família. A Páscoa nós estamos comemorando, festejando a libertação que Deus deu para nós. Se você ainda não foi liberto pelo sangue do Cordeiro, se Deus ainda não te libertou de uma escravidão que você vive nela, um pecado que você vive nele, eu quero te dizer que você ainda tem oportunidade. Sabe por quê? Porque hoje, com a tua família, você tem todo o direito de reconhecer e dizer, família, olha, o que nós estamos festejando hoje, aqui nessa noite, a Páscoa, sabe o que quer dizer? É a libertação que Deus deu para nós. E se tiver alguém aí no meio da tua família que ainda não está liberto, procure uma igreja. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus e diga, olha, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida, porque é Ele que nos liberta de todo pecado e de todo mal. Então, quando você comemorar a Páscoa, diga para a sua família, instrua o seu filho que comemorar a Páscoa não é apenas comer um pedaço de ovo, mas é lembrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Foi Ele que nos libertou do pecado, através da sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Ele está vivo, está à direita de Deus, ouvindo você. Se você disser no teu coração, eu quero esse Jesus como meu libertador, Ele vai pôr alguém na tua frente e vai dizer, aceite Ele hoje, tá bom? Então que você possa comemorar a Páscoa com a tua família, com muita alegria, mas nunca esqueça desse detalhe, qual é a verdadeira razão da Páscoa? É a libertação que Deus te deu, através do Cordeiro. O Cordeiro lá no passado, um Cordeiro real. O Cordeiro nos dias de hoje, o Cordeiro de Deus, que é seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a salvação da tua alma e da minha também. Por isso eu glorifico a esse Deus. Eu quero agradecer a Ele, através de uma oração, que Ele possa alcançar a tua casa, que Ele possa alcançar a tua família e trazer alegria nesse dia de Páscoa, trazer a verdadeira alegria da libertação na vida tua e na vida da tua família. Que você possa ficar com essa palavra, com essa revelação da palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Eu quero orar um pouquinho, quero que você ouça essa oração. Se você puder, ore comigo também, em gratidão a Deus, pela libertação que Ele deu para a tua vida e para a tua família. E se tiver alguém que ainda não está liberto, entregue ele nas mãos do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo, que morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para a salvação da alma dessa pessoa. Que a alma dessa pessoa possa ser salva, possa ser liberta e venha comemorar a Páscoa todos os anos da sua vida com alegria, como é o desejo do meu coração para você nessa noite. Receba essa oração em nome de Jesus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu nos amou primeiro, Senhor, quando estávamos no estado de pecado, quando estávamos no estado de escravidão do pecado. O Senhor nos amou a tal maneira, a tal ponto, que nos arrancou daquele lugar da escravidão. O Senhor deu ordem aos teus anjos, deu ordem a algumas pessoas que fossem lá no Egito e nos arrancasse da escravidão. Nos dias atuais, quantas pessoas estão escravas do pecado, não têm forças para se libertar, mas o sangue do Cordeiro já foi derramado na cruz do Calvário para a salvação, para a libertação dessa vida e dessa pessoa.
Eu te peço no nome de Jesus Cristo, entra na mente, entra no coração, que ela possa festejar, Senhor da glória, a libertação da sua alma, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus Cristo, o teu filho, o teu único filho, que foi morto na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, Senhor, para a nossa libertação. Que essa pessoa receba a libertação na sua vida, que essa pessoa comemore a Páscoa, recordando esse sacrifício, até o dia da tua vinda, para nos levar para a terra prometida. Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador, esse que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, que Papai do Céu ele possa ter revelado ao teu coração o significado verdadeiro da Páscoa, da celebração da Páscoa. Que você possa viver isso todos os dias da sua vida, instruindo a tua família, instruindo os teus filhos, enquanto você viver. Que você possa comemorar com muita alegria, com muita festa, aí na tua casa, no meio da tua família, a libertação que Deus já deu para você e para a tua família. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, obreiros, servos do Senhor, que você possa comemorar com a sua família, glorificando o nome do Senhor, glorificando o Cordeiro de Deus, que é o nosso verdadeiro libertador. Tá certo? Que você possa comemorar aí com a sua família e Deus ele possa te abençoar poderosamente, livrando e guardando desse momento tão atribulado e tão triste que nós estamos vivendo nesse 2021, mas que o sangue do Cordeiro esteja no umbral da tua porta. A morte não vai passar na tua casa, a morte vai passar em volta, vai atingir aqueles que estão escravizando. Ah, pastor, mas tem pessoa da minha família que é crente em Jesus Cristo, que já morreu com a Covid, já partiu para a glória. Chegou o dia, chegou a hora, e não que morreu por conta do pecado. A diferença está nisso. Essa pessoa partiu porque chegou o dia e o dono dessa vida o chamou de volta para casa. Tá certo? Então que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Quero agradecer a atenção de vocês. Quando nós voltarmos dessa pandemia, quando as congregações puder abrir as suas portas, fazermos os nossos cultos presenciais, eu terei prazer, a honra de receber você e a sua família. Aqui nós temos o corpo de obreiro para estar recebendo você, estarmos aqui compartilhando das bênçãos do Senhor em nosso meio. Tá bom? Você é nosso convidado. Quando passar a pandemia, nós estamos aqui no Brasil para Cristo, de Vila Nova Curuçá, na rua Alexandre Dias Nogueira, 470, em Vila Nova Curuçá. Que Deus vos abençoe, que Deus derrame da graça sobre a vida de vocês, que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa junto aos seus familiares. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus os abençoe.